Olá, turma, boas-vindas! Meu nome é Thiago Corrêa e vocês devem estar se perguntando quem é Thiago, né? Então eu vou me apresentar rapidamente para vocês. Eu sou engenheiro agrônomo, me formei pela Universidade Estadual de Goiás, campus de Ipameri, diga-se de passagem, uma cidade maravilhosa. Trabalhei por quase 2 anos na iniciativa privada e resolvi me aperfeiçoar nos estudos. Migrei para Botucatu, onde na Unesp fiz residência, mestrado e doutorado. E eu preciso assumir uma coisa para vocês. A minha paixão sempre foi mecanização. E tanto em graduação como em pós-graduação e na vida pessoal, eu sempre me dediquei a esse ramo. Hoje eu sou docente na Faculdade de Agronomia da Universidade de Brasília. Tenho a honra de passar bastante conhecimento para os meus alunos, atuo na pesquisa e também sou produtor, que eu acho maravilhoso demais. A minha experiência de vida, desde a época dos meus avós, isso contribui muito para a gente que está passando ensino, para a gente que está executando pesquisa e com a melhor das intenções de ajudar você a entender melhor as práticas de plantio, a superar os desafios. Desafios eu vejo desde criança, na propriedade dos avós, na propriedade dos amigos, dos vizinhos. E aliar isso tudo e ter a oportunidade de hoje estar aqui para contribuir, aliando conhecimento, prática, ensino, pesquisa e a oportunidade de trazer soluções, isso é o de melhor. Então sejam bem-vindos à Semana de Plantabilidade e teremos muitas novidades e muita coisa boa para compartilhar com vocês. E eu espero também, do outro lado, o feedback de vocês, certo? Para quem é a primeira Semana Nacional de Plantabilidade? Esse curso ou esse evento, chamem como quiser, é para você que é produtor, para você que é consultor, para você que é engenheiro agrônomo, para você que é técnico agrícola, para você que é gerente de fazenda, para você que é estudante, para você que está prestes a se formar, para você que já se formou e está ingressando ao mercado de trabalho. Enfim, esse evento foi pensado para todos vocês que pensam em melhorar. O objetivo principal meu aqui é trazer para você mais conhecimento sobre plantio. Então, todos vocês que estão aí me assistindo, nós temos o compromisso, eu tenho o compromisso de te auxiliar no plantio, te trazendo informação, te trazendo tecnologia, te trazendo o melhor do conhecimento. O que eu tenho de prática, o que eu tenho de conhecimento teórico, o que eu tenho de experiência na pesquisa, o que eu tenho na experiência de acompanhar algumas propriedades que plantam as mais diversas culturas. E para quem não é, a primeira semana de plantabilidade, esse evento não é para quem já se dá por satisfeito, para quem já está acomodado no que está produzindo, para quem já está confortável ou satisfeito com a forma com que está plantando. Esse evento não é para esse público. Se você já se dá por vencido, então eu acho que eu não vou poder te agregar em nada. Agora, se você tem um entusiasmo de produzir mais, até para a gente conseguir superar esse momento difícil de preços baixos, de commodities desvalorizadas, se você pensa em dar a volta por cima, eu acho que uma das principais chaves é ser eficiente com aquilo que a gente está proposto a produzir, Seja a soja, seja o milho, seja o sorgo, seja o trigo, seja a aveia, seja o algodão, não importa. Se a gente quer dar a volta por cima, eu tenho como proposta de que uma maneira sustentável para isso é tornar eficiente a produtividade. E o que eu posso fazer para aumentar essa eficiência, Thiago? O que eu posso fazer é melhorar o plantio. Tudo começa no plantio. Se eu já penso em evoluir, em ser eficiente, eu tenho que começar no plantio. E aí é por isso que eu estou aqui para conversar com você. Turma, e quando eu falo em eficiência, o que eu quero abordar? O que significa a eficiência que eu falo para você? A eficiência que eu falo para você e que é a proposta do nosso contato e a proposta dessa semana de plantabilidade é mostrar para você o que há de melhor de práticas agrícolas para plantio. Ou seja, é apresentar para você como realizar uma plantabilidade de forma eficiente. Eu tenho conhecimento prático, eu já orientei diversas pessoas, já executei quase uma centena de pesquisas nos 13 anos de jornada, nos 13 anos de carreira, e eu acompanho diversas propriedades. Com todo esse conhecimento que eu tenho, eu sei te falar aonde estão os gargalos, aonde a gente erra e onde a gente pode acertar. Eu conheço como as máquinas funcionam bem, eu conheço os dosadores, já testei todos os dosadores do mercado, sejam eles de adubo, sejam eles de semente. Tem coisa que funciona bem de um jeito, tem coisa que funciona bem de outro jeito, tem coisa que se adapta bem a um estilo de produtor, tem coisa que se adapta bem a outro estilo de produtor, e todas essas informações é o que eu tenho para te passar. Então,
O grande objetivo meu perante vocês, colaborar, contribuir, te trazer melhora. Se você comete erros, não se preocupe. Eu já cometi vários erros, mas eu fui atrás do conhecimento. E eu já sanei boa parte desses erros nas propriedades que eu acompanho. Já foram mais de 30, 40 propriedades e todas elas, graças a Deus, a gente obteve muito sucesso, porque a gente identifica o erro, trabalha em cima do erro e tem a solução para o erro. Turma, e o que eu estou me propondo de passar para você de conhecimento não é restritivo à propriedade média, à propriedade grande. O que a gente tem de conhecimento e o que eu posso trazer para você de novidade, te ajudar a errar menos, te ajudar a superar erros, vale tanto para propriedade pequena, como para uma propriedade média, uma propriedade um pouco maior, uma propriedade grande. Os erros que eu tenho, soluções para te ajudar, são para máquinas grandes, máquinas médias, máquinas pequenas, máquinas mais novas, máquinas mais velhas, não importa. Quando eu falo de plantabilidade e principalmente conceitos, esses vão te ajudar a superar erros, seja em propriedade pequena, propriedade média, propriedade grande. Máquinas velhas, máquinas de meia idade ou máquinas novas. Erros estão aí para ser superados. E o que eu tenho para te ajudar são informações, conteúdo para superar esses erros. E é isso tudo que você vai ver na primeira semana de plantabilidade. Os princípios da plantabilidade, os erros mais comuns, como fazer para acertar. Turma, eu sei que é difícil, turma. Eu sei que plantar, ou semear, não é uma prática fácil. A gente comete vários erros. Eu já presenciei muitos erros, já cometi muitos erros, já acompanhei vários produtores, pequenos, grandes, médios, com mais tecnologia, menos tecnologia, máquinas mais novas, máquinas mais velhas, e é difícil. Erros acontecem, já presenciei vários. Só que tem uma coisa boa, eu consigo fazer você superar esses erros. Eu já superei vários, eu plantava errado, hoje eu já planto melhor, hoje eu já planto certo. Eu tenho um vizinho, que é um exemplo que eu tenho aqui para dar para vocês, que é vizinho de propriedade. A gente começou a acompanhar o plantio dele, Ele solicitou ajuda e a gente foi lá e começou a acompanhar o plantio dele e trazer informação e capacitação. E o salto de produtividade foi significativo. E onde começou essa história, Thiago? Começou na capacitação de pessoal. Eu sei que um grande gargalo hoje, e já é de algum tempo, um grande gargalo hoje é a mão de obra. É mão de obra qualificada para que a gente consiga plantar da melhor forma possível. Por isso, que o ideal é que você não assista esse curso sozinho. Reúna o máximo de pessoas possível. Seus colaboradores, desde o operador de máquinas até o auxiliar de máquina. Para quê? Para a gente começar pela capacitação a superação dos erros. Erros acontecem na hora da regulagem da máquina, na hora do manuseio com os insumos, na hora da manutenção da máquina. Os erros, eles estão aí para nos derrubar. E a saída provável para isso, Thiago, ou a melhor saída para isso, capacitação, aperfeiçoamento. Começa por aí. Os erros a gente identifica e a forma de superá-los começa pela capacitação, treinamento, aperfeiçoamento de todo o pessoal envolvido. Não basta ser você o proprietário da fazenda, não basta ser você só o gerente a se capacitar. A informação ela precisa ser transmitida. E esse aqui é um dos meus principais objetivos na semana de plantabilidade. Trazer mais conhecimento, capacitação, aperfeiçoamento. Sem mais enrolação, vamos para o conteúdo, turma. Plantabilidade. Primeiro ponto, entendermos o que se trata plantabilidade. É um termo hoje já bem mais difundido, bem mais comum para todo mundo, mas eu tenho certeza que ainda existe uma dúvida do que de fato é plantabilidade. Então, de forma bem sucinta, de forma bem resumida, eu vou te contar o que é plantabilidade. É nada mais, nada menos que o conjunto de boas práticas para que eu obtenha um plantio com dosagem correta de insumos, a distribuição correta desses insumos, a colocação ou a deposição em profundidade adequada e adequando a máquina, ou a plantadora, ou a plantadeira, ou a semeadora, a uma velocidade de trabalho que isso consiga ser satisfeito. Então, plantabilidade é o conjunto de boas práticas agrícolas de forma tal que eu garanta a dosagem adequada dos insumos, a distribuição desses insumos no sulco de semeadura, em profundidade ideal e em velocidade
que a máquina consiga atender todos esses quesitos. Esse é o resumo de plantabilidade. Se eu quero, os primeiros itens ou os primeiros fatores que eu devo considerar são esses 4 fatores: a dosagem adequada dos insumos, a colocação desses insumos, ou que a gente chama de distribuição longitudinal, de forma correta no sulco de plantio, esses insumos em profundidade adequada, de acordo com a cultura que vai ser semeada, e a adequação da velocidade do conjunto trator-plantadeira para que isso aconteça de forma satisfatória. Um grande detalhe, que na maioria das vezes, tanto em cursos, como na própria literatura, como na própria conversa informal, lá no botequim, no restaurante, na varanda da propriedade, acaba sendo ignorado. Sempre que se fala em plantabilidade, se prioriza muito a semente. E isso não está errado. A semente é um item principal, mas eu não posso abrir mão de pensar a plantabilidade também do adubo. Então, uma primeira novidade que eu falo para vocês em termos de plantabilidade é que nós vamos abordar o adubo com a mesma importância da semente. Dosagem. O princípio de tudo, quando eu penso em plantio, é de dosar a quantidade certa de sementes para que ao final da lavoura, do ciclo da lavoura, eu tenha a população adequada de plantas. A maioria dos materiais, seja de soja, seja híbridos de milho, seja algodão, seja sorgo, esses materiais, eles têm tecnologia embarcada que conseguem expressar potencial produtivo desde que seja atendida a população de plantas lá no momento da colheita. Para eu ter a população de plantas ideais a serem colhidas, 300 mil para soja, 60 mil para milho, lá na hora da colheita, essa população ela é implantada, eu começo a atingi-la no momento do plantio. Então, o primeiro item da plantabilidade, que é a dosagem, seria o que eu tenho que prestar atenção em atingir e não errar, né? Atingir a população ideal de sementes por metro ou por hectare. Se no plantio eu acerto a dosagem da semente, isso me garante que eu vou ter a população de plantas ideal para aquele material que eu estou trabalhando. Esse é um primeiro item. Pensando em semente, esse é o ponto-chave, atingir população. Só que não devemos ignorar o adubo. De nada adianta acertar na população da semente e errar na dosagem do adubo. Então, veja só, a plantabilidade também deve ser pensada em adubo. Se eu preciso acertar a população de plantas, a dosagem de semente, seja por metro, para ter a quantidade ideal por hectare, eu também preciso pensar na dosagem correta de adubo por metro para atingir a dosagem desejada por hectare. As coisas andam juntos. Semente e adubo precisam ser ambos acertados e eu não posso errar nessa dosagem, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a distribuição desses insumos. Uma coisa é dosar. Eu vou lá, acerto a máquina, acerto a semeadora, a plantadora, a plantadeira para dosar. Outra coisa é acertar a distribuição desses insumos ao longo do sulco de semeadura. E esse erro é bastante comum. Acerta-se a dosagem e não verifica-se a distribuição. Ô Thiago, e como é essa distribuição? Essa distribuição é a distribuição longitudinal desses insumos. É distribuir a dose de forma uniforme ao longo do sulco de semeadura. Isso é tão importante quanto o primeiro ponto. Imagine só se eu falo para você, precisa colocar 200 quilos de um adubo X por hectare. Se eu acerto somente a dosagem, eu posso pegar essa quantidade e jogar só na metade da área. Na média, você jogou a dose por hectare, mas na prática, de forma assertiva, você deixou uma parte da área mal adubada. Se a gente tiver esse raciocínio pensando no sulco de semeadura, o que seria o ideal ou não errar? Distribuir a semente de forma equidistante no sulco de semeadura, ou seja, uma semente com a mesma distância entre elas no sulco de semeadura e a mesma coisa para o adubo. De nada adianta eu pegar o adubo, acertar a dosagem e distribuir ele de forma
heterogênea no sulco de semeadura. A semente bem distribuída significa distâncias iguais entre elas. E o adubo bem distribuído, o que significa, Thiago? Ou o que a gente deve fazer? Fazer com que todas essas sementes recebam a mesma quantidade de adubo. E aí mora um problema, que temos várias máquinas e dosadores de adubo que sofrem o chamado gole, ou a pulsação no momento da distribuição do adubo, tá? Esse é um problema e tem como a gente resolver. Mais adiante, explico para você. Terceiro ponto, acertar a profundidade de deposição tanto da semente como do adubo. O que isso impacta na lavoura? Sementes depositadas de forma profunda do que é o desejado para determinada cultura, essas sementes elas terão dificuldade de emergência. Muitas conseguem emergir, mas perdem vigor, e algumas nem sequer emergem. Se eu tenho problema em sementes profundas de forma tal que eu perco o vigor ou a semente nem emerge, a plântula nem emerge, isso estará impactando diretamente na população final. Então, a profundidade precisa ser um item de grande atenção. Sementes profundas podem impactar diretamente a população. E aí vocês devem estar se perguntando, Thiago, mas e a semente superficial? Tão prejudicial como a semente profunda. Uma semente superficial, ela pode não germinar, ela pode sofrer um déficit hídrico muito mais rápido pela presença de alguns dias sem chuva, por exemplo, e aí ela está bastante superficial, a superfície seca muito rápido. Eu tenho a possibilidade de um sistema radicular pouco desenvolvido, um sistema radicular que vai demorar a chegar ao adubo. Então, as sementes rasas, assim como as profundas, elas têm potencial, e potencial bastante grande, de impactar diretamente a população de plantas. Então observem só como as coisas, como os fatores, eles se casam. Um depende do outro. Thiago, qual que é a profundidade ideal? Para eu te falar qual é a profundidade ideal, primeiro item, eu preciso saber que cultura é. Não tem como estabelecer padrão. Milho tem uma demanda de profundidade ideal. Soja, outra demanda de profundidade ideal. Então, eu preciso conhecer, ou a gente precisa planejar a semeadura em função de qual cultura iremos trabalhar, né? Para assim acertarmos a profundidade ideal, a profundidade desejada. Um outro aspecto importante da profundidade, e esse muitas vezes passa despercebido, mas tem um impacto importante na produtividade da lavoura, é a uniformidade da profundidade de deposição das sementes no sulco. O que mais acontece, pelo menos para a maioria das regulagens e máquinas e sistemas de deposição de semente, o que mais acontece é o seguinte: eu tenho uma oscilação na profundidade de deposição dessas sementes no fundo do sulco de semeadura. Thiago, mas veja só, se essa semente ela altera um pouco a profundidade dela lá no sulco de semeadura, prejudica bastante. Não só pelo fato de uma estar mais superficial e outra mais profunda, que a gente já comentou, mas principalmente pelo fato de que se a profundidade de deposição ela é desuniforme, o que acontece? Eu terei plântulas emergindo primeiro e plântulas emergindo de forma mais tardia, emergindo depois. E aí, acredito eu que vocês já tenham enxergado onde eu quero chegar. Se eu tenho plantas que emergiram, ou plântulas que emergiram de forma tardia, ou seja, gastou mais dias para a emergência, o que essas plantas sofrem em relação àquelas que já estão emergidas? Elas sofrem dominância. Então eu tenho a presença na lavoura, no sulco de semeadura, de plantas dominadas. Essas plantas terão a competição prejudicada por luz, por água, por nutriente. Elas são plantas que saíram depois que as vizinhas já estavam se apropriando desses recursos e se desenvolvendo. Então o impacto lá na produtividade. Uma planta dominada, ela sofre um impacto de produtividade negativo em comparação àquelas plantas que emergiram primeiro. Então, dois aspectos em profundidade de semeadura são bastante importantes. A uniformidade da deposição e a emergência mais uniforme possível do stand quanto mais uniforme esse stand emergir, melhor é a lavoura, melhor é a produtividade. Quanto mais desuniforme for a emergência da
das plantas, pior é a produtividade. Eu terei mais plantas dominadas. O quarto aspecto que engloba a plantabilidade é a velocidade de plantio ou a velocidade de semeadura. A teoria e a maioria dos recursos literários, a maioria das pesquisas, traça a velocidade como sendo grande influenciador dos demais fatores, influenciador negativo. A velocidade acaba sendo um gargalo para que a dosagem aconteça de forma correta, a distribuição de forma correta e a profundidade de forma correta. Existe um consenso de que as velocidades não ultrapassem 7 km por hora, 6,5 km por hora, sempre em torno disso, entre 6 e 7 km por hora. Esse é o consenso de velocidade ideal, principalmente para mecanismos pneumáticos, nas pneumáticas, principalmente para essas, esse é o consenso de velocidade ideal. Quando eu penso em máquinas que trabalham com disco horizontal ou as chamadas de semeadoras mecânicas, máquinas mecânicas, dosadores mecânicos, essa velocidade ainda reduz um pouco mais, na casa de 5, 5,5 por hora. E esse é o padrão teórico da velocidade de semeadura para que os outros pontos da plantabilidade aconteçam de forma precisa ou de forma eficiente. Contudo, tanto máquinas como mecanismos dosadores já evoluíram e hoje temos disponibilidade de mecanismos dosadores de sementes e também de adubo que podem contribuir com maior velocidade de semeadura, mantendo ainda assim a qualidade da dosagem, uma distribuição precisa e uma profundidade uniforme. Então, a gente tem alternativa e eu irei apresentar elas para vocês no decorrer do curso. Então isso fecha a ideia de plantabilidade. É a dosagem e distribuição correta dos insumos em profundidade ideal, desejada de acordo com cada cultura e em velocidade de plantio que esses três itens sejam satisfeitos. Esse é o resumo do que é a plantabilidade, do que devemos executar em campo para evitar os erros ou superar esses erros. Agora que já temos uma noção dos conceitos básicos, dos principais conceitos de plantabilidade, amanhã seremos um pouco mais específicos e adentraremos um pouco mais em cada um desses conceitos. Sobre dosagem, por exemplo, eu vou trazer à tona aqui pelo menos 2 erros, 2 características de que a dosagem pode ser prejudicada a partir de características da semente, características do adubo. Distribuição, amanhã a gente vai entrar um pouco mais o que influencia essa distribuição, como a distribuição pode ser errada e como a gente pode acertar esses erros. A profundidade, assim como a velocidade, amanhã a gente vai dar mais enfoque a isso. Se você entendeu os conceitos básicos, amanhã com mais detalhismo, você entenderá que, mesmo sabendo, e a gente não tem como fugir do básico, isso é o primordial. E aí amanhã, aprofundando mais, você vai entender, mesmo tendo a noção do básico, existem os detalhes que geram os erros. Alguns desses erros, que eu irei apontar amanhã, que na maioria das vezes é o que você comete, é o que o pessoal do campo comete, é o que eu já cometi e hoje de forma mais detalhista, mais minuciosa, eu consegui superar esses problemas e acredito que você também vai superar esses problemas. Então, embora pareça muito básico, não se esqueça, o excesso de confiança muitas vezes é o que nos leva ao erro. Na Fórmula 1, o excesso de confiança é o que gera o acidente. Na aviação, o excesso de confiança humana é o que gera a queda. Então, é básico os conceitos, mas é o pilar para amanhã aprofundarmos em cada uma de algumas características dos itens que compõem a plantabilidade. Desde o insumo, suas qualidades, tanto de semente como de adubo, desde o que orna a distribuição longitudinal das sementes e também dos adubos, a importância da profundidade, o que provoca uma profundidade mais uniforme, uma profundidade mais desuniforme e como a velocidade impacta em todos esses fatores. Então amanhã é extremamente importante para a gente linkar, para a gente casar a ideia do básico, do primordial, com o raciocínio de que os erros
partem a partir do básico. Os erros partem a partir da confiança, o excesso de confiança, né? E no plantio a gente está muito acostumado com isso, excesso de confiança, pouca atenção, né? Pouca minuciosidade. Amanhã os erros serão apontados, alguns dos erros serão apontados e a gente vai entrar mais a fundo em cada um desses aspectos. Então é isso, pessoal. Prepara aí a cervejinha gelada, prepara o churrasquinho, prepara aquele bom petisco que amanhã nós traremos bastante erro comuns, corriqueiros, mas que eu acho que a maioria de vocês estão cegos em relação a eles. Então, ó, chama todo mundo, chama o pessoal da fazenda toda, chama o operador, chama o cara que fica lá em cima da semeadora, chama todo mundo pra gente amanhã falar de erros, as causas desses erros e as soluções para esses erros. Amanhã é um dia primordial. Hoje a gente embasou. Amanhã a gente vai entrar mais a fundo no assunto. Então, convida todo mundo aí, chama todo mundo da fazenda. Não fica com conhecimento só para você. Prepare aí o churrasco e amanhã a gente vai entrar a fundo nisso aí.